Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Antes que qualquer pessoa fale, eu sei, preciso cortar meu cabelo, tá muito grande. Só que eu tô esperando, pessoal, que eu tô querendo mudar o corte, tô querendo deixar crescer e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu deixo esse cabelo crescer ou eu corto e uso ele mais curtinho como eu sempre usei aqui no canal? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários a sua opinião. Outra coisa, pessoal, nós estamos já aqui com quase 260 mil inscritos nesse canal. E eu queria, pelo amor de Deus, até o fim desse ano chegar nos 300 mil. Então se vocês me ajudarem e me derem esse presente de Natal, eu vou ficar muito feliz. E aí eu prometo que quando bater 300 mil inscritos, eu trago uma semana inteira de casos aqui pra vocês. Então por favor, vamos chegar até o Natal aos 300 mil inscritos? É só você se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito, hein? E deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal para novas pessoas conhecerem o meu trabalho e se inscreverem aqui no canal e fazerem parte da nossa comunidade. É sério, gente, vocês são incríveis, são os melhores seguidores do mundo e eu tenho certeza que se a gente se empenhar, a gente consegue chegar lá. Mas agora, pessoal, vamos ao que interessa e bora pro caso de hoje? Nas primeiras horas do dia 14 de junho de 2014, um sábado como qualquer outro, a pacata cidade de Motta Visconti, que é uma comuna italiana pertencente à região da Lombardia, na Itália, foi despertada pelos gritos desesperados de um homem. Ao olharem pelas janelas, os moradores viram um vizinho de 31 anos chamado Carlo Lissi pedindo ajuda. Ele parecia assustado e desorientado e estava suplicando para alguém chamar a polícia. Enquanto as pessoas das casas próximas se reuniam, o Carlo revelou que toda a sua família havia sido vítima de invasores que haviam entrado em sua casa. Ele milagrosamente sobreviveu porque estava fora com amigos em um bar local assistindo à partida de futebol entre a Itália e Inglaterra no momento da invasão. O Carlo mencionou que tudo parecia normal quando saiu de casa naquela noite, mas ao retornar encontrou sua casa em total desordem e os corpos sem vida da sua esposa Cristina, de 38 anos, sua filha de 5 anos e seu filho de 1 ano e meio. Os vizinhos imediatamente chamaram a polícia e os serviços médicos de emergência. Enquanto esperavam pela chegada deles, o operador da telefonia de emergência pediu ao Carlo que ele verificasse se algum membro da sua família tinha pulso e possivelmente ali começasse a fazer manobras de ressuscitação caso houvesse algum tipo de sinal de vida. Ele gritou no telefone que não entraria em sua casa novamente ou tocaria nos corpos dos seus familiares. Embora seu comportamento pudesse ser atribuído ao choque, era estranho que ele não estivesse preocupado ou esperançoso em relação aos membros da sua família. O comportamento estranho do homem não parou por aí, tá, gente? Quando a polícia e os profissionais médicos chegaram no local e confirmaram as mortes da sua esposa e filhos, ele mal reagiu, tentou chorar, mas as lágrimas não desciam e ele só conseguia fazer caretas e o seu rosto expressava assim total indiferença. Ele lutava para recordar a sequência de seus atos, dava declarações conflitantes, mas afirmava ter gravado o momento em que descobriu os corpos na câmera do seu celular. Ele acreditava que a gravação provaria sua inocência, mas a verdade é que o tornou um dos principais suspeitos do caso. A narrativa de roubo, fortemente defendida pelo Carlo, foi descartada horas após a investigação, e ele se tornou o principal suspeito por ter tirado a vida de toda a sua família. À medida que a polícia descobria mais evidências físicas no local do crime e interagia mais com o Carlo, surgiam dúvidas sobre a sua saúde mental, porque o homem demonstrava comportamentos muito estranhos. Um dos investigadores do caso afirmou que o comportamento do Carlo era aceitável para uma pessoa que tinha acabado de perder a esposa e os seus filhos. No entanto, outros profissionais não acreditavam nisso e já que estamos falando neste momento da esposa do Carlo, deixa eu apresentar ela para vocês.
Cristina Omas Lissi nasceu no dia 17 de setembro de 1975, fazendo dela uma virginiana. Ela nasceu e cresceu em uma pequena cidade no norte da Itália chamada Pavia. A Cristina tinha alguns irmãos, mas ela era a filha mais velha dos seus pais. Desde muito jovem, a mulher sempre demonstrou uma natureza forte, independente e altamente ambiciosa, sempre seguindo suas intuições e buscando conquistar os seus objetivos. Ela possuía qualidades de liderança e estava constantemente se esforçando para se destacar em tudo o que fazia, seja nos estudos, nas performances no clube de teatro ou em suas atividades diárias. A Cristina sempre teve um círculo amplo de amigos, graças à sua facilidade de lidar com as pessoas e o seu grande senso de empatia. Após concluir o ensino médio, ela foi aceita em uma universidade de prestígio em Milão e logo se mudou da casa dos seus pais para iniciar uma vida independente. Apesar disso, a jovem sempre manteve contato com sua família e era muito apegada aos seus pais. Aos 19 anos, enquanto ainda frequentava a universidade, a Cristina conseguiu um emprego em uma filial de uma grande empresa italiana de seguros localizada em Motta Visconti. Rapidamente, ela conquistou o respeito de seus superiores e também de colegas de trabalho, e sua carreira estava em rápida ascensão. Em pouco tempo, ela já havia sido promovida no trabalho e assumido uma posição de gerência, tornando-se uma especialista líder no campo de seguros civis. Nesta época, ela ainda estudava teatro e fazia várias apresentações e chegou a participar de vários musicais. Ou seja, além de ter uma carreira brilhante no mundo corporativo, a Cristina ainda se destacava nos seus projetos teatrais. E com isso, ela era admirada por muitos, era até reconhecida nas ruas. No entanto, no âmbito amoroso, a coisa era um pouco diferente. Isso porque, apesar de ter vários pretendentes, a maioria dos homens que conhecia pareciam meio que instáveis e inadequados para um relacionamento amoroso de longa data, sabe? Mesmo assim, a Cristina mantinha a esperança de encontrar o amor verdadeiro e alcançar a felicidade. E não demorou muito para ela conhecer o Carlo, por quem se apaixonou instantaneamente. O Carlo Lissi, pessoal, teve uma infância marcada pela rigidez e exigências do seu pai conservador. Enquanto seu irmão mais novo era paparicado e protegido, o Carlo era constantemente cobrado e pressionado a atender todas as expectativas dos seus pais, principalmente do seu pai. Mesmo desinteressado em economia, ele acabou seguindo os passos do pai e se matriculando em uma faculdade renomada no curso de economia. Apesar das suas dificuldades emocionais e falta de empatia, o Carlo era considerado um homem atraente. As pessoas o admiravam por sua aparência e carisma superficial, mas não sabiam quem o homem realmente era, porque ele era muito fechado, e mais tarde foi relatado que o Carlo tinha um comportamento narcisista e estava sempre trocando de namoradas. Na verdade, ele era um galanteador barato que não estava afim de nada sério, mas usava o seu charme e juras de amor para levar o máximo de mulheres possível para a cama. O negócio dele era esse, pegar e não se apegar. E ele sabia que com juras falsas de amor seria fácil arrebatar o coração das meninas que estudavam na mesma faculdade que ele. Mesmo depois da universidade, o jovem continuava morando com os pais, sem nenhum desejo de começar uma vida independente e muito menos formar uma família. Na verdade, ele estava bem acomodado do jeito que estava e não pensava em mudar o seu estilo de vida, tá? Mesmo assim, com a pressão vinda do seu pai, ele conseguiu um emprego em uma empresa líder de TI em Milão. O Carlo ganhava um bom salário e tinha amplas perspectivas de crescimento dentro da empresa onde trabalhava, mas continuava insatisfeito com a sua carreira porque não era aquilo que ele queria para sua vida. No entanto, o seu pai parecia estar muito orgulhoso do filho e então o Carlo tinha medo de decepcioná-lo e aguentou firme no emprego, mesmo estando totalmente
infeliz. Agora que tinha um bom emprego, o pai do homem disse que ele tinha que arrumar uma mulher e ter filhos o quanto antes. Embora não fosse o que o homem queria, ele não gostava de confrontar o seu pai e queria muito dar orgulho à família, e por isso ele achava que tinha que fazer tudo o que o seu pai pedisse. E foi nesta época que, através de amigos em comum, o Carlo conheceu a Cristina. E como eu disse para vocês, ela se apaixonou por ele quase que imediatamente, e o jovem percebeu que aquele era o momento de orgulhar o teu pai e engatar em um relacionamento sério. Na época em que se conheceram, o Carlo tinha 23 anos, enquanto a Cristina já havia completado 30. Apesar da diferença de idade, eles rapidamente desenvolveram um relacionamento romântico. A Cristina, que anteriormente havia se concentrado principalmente em sua carreira, se viu inesperadamente querendo construir uma família e ter filhos com o Carlo. Ele era bonito, focado na carreira e inteligente. Então, apenas alguns meses depois de começarem a namorar, ela apresentou o Carlo à sua família. Os pais da Cristina, no entanto, não ficaram satisfeitos com a sua escolha. Eles viam seu pretendente como um menino ainda e achavam que ele não queria nada da vida. A mãe da Cristina até chegou a descrever ali o Carlo como uma criança no corpo de um homem. Ela acreditava que a sua filha precisava de um parceiro emocionalmente mais maduro que pudesse ser um apoio confiável e não aquele jovem imaturo. No entanto, a Cristina discordou e decidiu seguir o seu coração como sempre fez. Por outro lado, gente, os pais do Carlo ficaram encantados com a sua escolha. A Cristina era vista como uma mulher adulta, sábia, autossuficiente e realizada, que poderia cuidar de si mesma e de seu futuro marido. Na verdade, parecia que os pais dele queriam uma nova mãe para o garotinho, né? Cerca de um ano após se conhecerem, o jovem casal foi morar juntos e começaram a planejar ativamente o casamento. No entanto, pouco antes do casório acontecer, os amigos do Carlo organizaram uma despedida de solteiro em uma das boates mais populares de Milão. Eles beberam muito, se divertiram e estavam se divertindo muito quando um grupo de mulheres se juntou a eles. Uma delas mostrou um grande interesse pelo noivo, fazendo o possível para seduzi-lo. Seus amigos bêbados imediatamente o incentivaram, sugerindo que um caso passageiro com uma estranha na véspera do seu casamento seria, assim, a aventura perfeita para se despedir da vida de solteiro. Sem muita reflexão, o rapaz foi para o hotel com a mulher, onde passaram uma noite regada a álcool e sexo. Na manhã seguinte, inesperadamente, o Carlo disse que estava apaixonado e prometeu deixar a sua noiva por ela. Naquele mesmo dia, ele confessou tudo para Cristina, dizendo que tinha se apaixonado por outra pessoa e não queria mais o casamento. A Cristina lidou com a notícia de uma forma tranquila e bem madura e arrumou as malas do noivo. Quando o Carlo decidiu se mudar temporariamente para a casa dos pais, após o rompimento do seu noivado com a Cristina, ele não imaginava da reação furiosa do seu pai. O pai do homem exigiu que ele se desculpasse com a noiva e a convencesse a se casar novamente. Após muita resistência, o Carlo cedeu e foi até a casa da Cristina com um enorme buquê de flores. Apesar da desaprovação dos pais da mulher, a decisão final estava nas mãos dela. Depois de refletir, ela decidiu perdoar o seu noivo e lhe dar uma segunda chance. O casamento aconteceu como planejado e o dinheiro dos presentes dos familiares foi investido na compra da casa deles. Inicialmente, a vida matrimonial deles parecia muito feliz. O Carlo fazia de tudo para agradar a sua nova esposa, mas por trás das aparências ele levava uma vida dupla. Enquanto em casa ele era um bom marido e pai de família, em Milão, onde trabalhava, ele se transformava. O homem era baladeiro e tinha várias amantes. Os rumores sobre as traições do Carlo eventualmente chegaram aos ouvidos da Cristina, que confrontava o marido a cada vez que ela ouvia falar sobre esses casos de traição. Ele, lógico, negava tudo, mas em 2013, após o nascimento do segundo filho do casal, o Carlo considerou seriamente
deixar a família por uma de suas amantes. No entanto, os argumentos convincentes da esposa o fizeram mudar de ideia. Ela sempre dizia a ele que caso eles se divorciassem, ele perderia boa parte dos seus bens financeiros e ainda teria que pagar uma boa pensão para os seus filhos. Mas em 2014, um novo amor entrou na vida do Carlo e desta vez era uma colega de trabalho chamada Maria. Apesar das negativas dela, o homem persistia em seus avanços. Ele começou a culpar a família pela sua infelicidade, convencendo-se de que nunca foi feliz em seu casamento. Com esses pensamentos em mente, o Carlo começou a planejar uma forma de se livrar deste casamento de uma vez por todas. Ele estava cansado de viver uma vida insatisfatória ao lado da sua esposa. Ele queria algo a mais, uma relação perfeita que parecia impossível com a Cristina. O homem acreditava que o que ele buscava ele só teria com a sua colega de trabalho Maria. Mas os laços matrimoniais e as responsabilidades como pai o prendiam. E quanto mais ele pensava nisso, mais sombrias suas reflexões se tornavam. E daqui para frente foi só ladeira abaixo. O Carlo tentou abordar o assunto do divórcio novamente, mas sua esposa mais uma vez o convenceu de que era uma má ideia. Frustrado, ele começou a procurar por advogados de divórcio online, mas logo percebeu que teria que abrir mão da metade de seus bens para a Cristina e ainda pagar uma pensão alimentícia aos seus filhos. Descontente com essa perspectiva, o homem começou a tramar um plano diabólico. Ele estava certo de que a única maneira de ser feliz seria com a morte da sua esposa e dos seus próprios filhos. Ele então começou a pesquisar maneiras de encerrar a vida de alguém rapidamente e sem levantar suspeitas. Ao se aprofundar em várias histórias criminais, Carlo deparou-se com um artigo sobre um roubo armado que aconteceu em Mota, Visconti, alguns anos antes. Os ladrões haviam desferido vários golpes com um objeto afiado contra o proprietário da residência antes de fugir com os objetos roubados. E, incrivelmente, os assassinos nunca foram capturados. Sabendo disso, uma ideia monstruosa começou a se formar na mente do Carlo. Ele queria recriar um cenário semelhante de roubo, mas desta vez as vítimas seriam sua esposa e seus filhos. O último dia de vida da família Lissi foi na sexta-feira, dia 13 de junho de 2014. O Carlo passou o dia com sua família e ele fez de tudo para agradar a todos, como se fosse mesmo um ato de misericórdia antes de pôr o seu plano em prática. Ele levou toda a família a um parque de diversões, depois ao shopping e, para finalizar, passaram a noite em um café local. O homem fez questão de garantir que o maior número possível de pessoas os visse naquele dia e todos notaram como aquela família estava feliz e radiante. Após voltarem para casa, o casal colocou as crianças para dormir em seus quartos no segundo andar e desceram para a sala de estar, onde tiveram relações íntimas no sofá. Tudo isso fazia parte do plano do Carlo para evitar suspeitas. Ele sabia que a investigação confirmaria que ele e a Cristina haviam tido intimidade na sala de estar e fez questão de deixar rastros do ato por toda a parte. Isso seria crucial para o seu plano, pois quem iria imaginar que após isso um homem tiraria a vida da sua esposa e dos seus filhos? Bom, na sequência, Cristina achou que seu marido iria assistir futebol com amigos, e realmente era isso que ele iria fazer, tanto que estava se arrumando para sair de casa. Enquanto isso, a Cristina se acomodou na sala de estar em frente à TV, e naquele momento o Carlo foi até a cozinha, pegou uma faca e se aproximou da sua esposa por trás, dando um golpe certeiro em seu pescoço. A mulher, mesmo ferida, tentou escapar e, ao se virar, descobriu que seu marido era o homem que havia acabado de a atacar pelas costas. A vítima tentou se defender, mas a disparidade de forças era muito grande. O Carlo continuou o seu ataque até que a Cristina não demonstrasse mais sinais de vida. Então ele subiu as escadas e com o mesmo objeto tirou a vida da sua filha de 5 anos
e do seu filho de 1 ano e 6 meses que dormiam no momento do ataque. Especialistas concluíram mais tarde que as crianças provavelmente não sofreram e provavelmente nem acordaram, pois os golpes foram fatais. Nesse meio tempo ele acabou ferindo a sua própria mão e isso atrapalhou muito os seus planos, tá? Bom, os vizinhos que ouviram gritos altos vindo da casa não chamaram a polícia pensando que o barulho logo cessaria e que podia ser uma discussão. Se algum deles tivessem sido mais vigilantes, as vidas das crianças poderiam ter sido salvas. Após concluir o ato, Carlos simulou um roubo, mudando ligeiramente a cena do crime e apagando suas digitais do objeto utilizado para tirar a vida da família. Ele então foi para um chuveiro no porão, pouco utilizado na residência, para tomar um banho reconfortante e se livrar de qualquer mancha de sangue da sua família. No entanto, ele cometeu um erro ao vestir a mesma cueca que tinha pequenas manchas vermelhas despercebidas por ele no momento do ataque. Posteriormente, o homem enfaixou a sua mão, que havia sido cortada, se vestiu e foi para um bar esportivo para assistir futebol e beber cerveja com os seus amigos, agindo naturalmente. Seus amigos mais tarde, testemunhando no tribunal, disseram que não conseguiam entender como ele havia feito aquilo com a sua família e agido com tanta naturalidade na sequência, como se nada tivesse acontecido. Ao final da partida, o Carlo enviou algumas mensagens para o celular da sua esposa, atualizando-a sobre o placar do jogo e expressando o seu amor, dizendo que logo estaria em casa e que a amava muito. Ele retornou à residência por volta das 3 horas da manhã e encenou uma descoberta dramática da cena do crime, cometendo vários erros críticos que o levaram direto para o papel de principal suspeito do crime. A investigação logo descartou a alegação inicial de roubo e o caso foi reclassificado rapidamente como homicídio. O Carlo era o principal suspeito, ele tinha um corte enorme em sua mão e ele não soube explicar como aquele corte aconteceu. Seus depoimentos eram totalmente contraditórios e inconsistentes e tudo isso fez com que o homem fosse preso preventivamente. E quando foi preso e suas roupas foram enviadas para a análise, os especialistas logo encontraram pequenas manchas vermelhas nas roupas íntimas do homem. Mas o Carlo alegou que aquilo deveria ter vindo quando ele tentou reanimar os membros da família. No entanto, a gente já sabe que ele se recusou a conferir o pulso da sua mulher e dos seus filhos. O atendente da emergência pediu que ele fizesse manobras de reanimação, mas ele se negou. Então essa declaração não batia com os fatos e, além disso, as manchas eram muito pequenas e estavam localizadas na parte de trás de suas roupas íntimas, sugerindo que só poderiam ter se originado do movimento do objeto afiado durante o ataque. Quanto ao vídeo que o Carlo forneceu às autoridades, ele claramente mostrou que ele não se aproximou do corpo da sua esposa para verificar o pulso ou mesmo subiu as escadas para ver as crianças, mas mesmo assim correu imediatamente para fora e não voltou. Mesmo assim, ele afirmou que a sua família não estava mais viva e sabia com certeza que os 3 foram mortos com um objeto cortante. Agora, como ele sabia disso se ele nem foi ver os seus filhos? Além disso, a descoberta de um pano cheio de manchas vermelhas no lixo que o culpado usou para limpar a arma do crime foi a prova crucial que a equipe de investigação queria, e agora eles tinham todas as evidências de que o Carlo era o responsável por tirar a vida da sua própria família. Após ser preso, o Carlo parou de fingir tristeza e se tornou calmo e indiferente. Na cela, ele simplesmente dormiu sem sentir qualquer culpa ou remorso pela própria família. Mesmo com todas as evidências contra ele, ele continuou a insistir em sua inocência. Um ponto bizarro é que o Carlo solicitou ao seu advogado que levasse para ele revistas adultas e chocolates. E ele basicamente passava o dia se divertindo com suas revistas em sua cela e comendo chocolates. E à noite dormia como um anjo, sem nada atrapalhar o seu sono. A investigação revelou um histórico de buscas no computador do Carlo, fornecendo insights importantes sobre quando ele começou a planejar ali, todo o crime contra a sua família.
era um crime premeditado, mas o motivo ainda era desconhecido. Quando ele finalmente confessou, a motivação chocou a todos. O Carlo não queria se divorciar da sua esposa porque teriam que dividir os bens adquiridos em conjunto, incluindo a casa, carros e a conta bancária da família. Ele simplesmente não podia aceitar essa ideia. Ele queria o divórcio, queria se livrar dos filhos, mas não queria abrir mão de nenhum centavo para sua ex-esposa e filhos. Em janeiro de 2015, o Carlo foi condenado à prisão perpétua. Ele ouviu o veredito do juiz totalmente indiferente, apenas comentando que já esperava por isso. Mais tarde, ele tentou apelar, mas desistiu percebendo que era inútil, que ele não ia conseguir uma diminuição da sua pena. Infelizmente, o seu pai faleceu de um ataque cardíaco logo após a condenação do seu filho, incapaz de aceitar que havia criado um verdadeiro monstro sem piedade ou qualquer remorso. As pessoas que tiveram contato com o homem depois da sua prisão dizem que ele continua o mesmo homem apático e que só pensa em si mesmo. Incrivelmente e curiosamente, depois do caso ganhar a mídia, algumas mulheres passaram a mandar cartas para o Carlo na prisão. Algumas dessas mulheres se propuseram a ter relações íntimas com o homem e, ao que tudo indica, ele sempre recebe visitas íntimas de mulheres que se dizem apaixonadas por ele. Eu de verdade não consigo entender esse tipo de coisa, mas enfim, né? É lógico que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo para mim o que vocês pensam sobre tudo isso, que eu adoro passar horas lendo os comentários de cada um de vocês. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece, né, de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo grande a todos vocês e até o próximo vídeo.